primeira, né, Alex? Então hoje estamos aí, pessoal, com, né, os microfones, câmeras, né, bloqueadas, mas no final, como o Alex falou, a gente vai abrir aí para vocês poderem, né, para a gente poder trocar uma ideia aí no final. Bom, e o que motivou, né, esse meeting up nosso, né, acho que isso é importante, né, e aí, né, a gente frequentando, né, muitas empresas, acompanhando o mercado, né, uma coisa que a gente observa, né, já nos últimos anos, nas últimas décadas até, é a relação entre gestão e ferramenta. Mas qual relação é essa? Né, parece que quanto mais ferramenta eu tenho, mais gestão eu tenho. Então a gente chega em muitas empresas, muitas vezes, e se depara com uma infinidade de ferramentas. Então é uma ferramenta para controle de cronograma, é uma ferramenta para controle de atividade que está listada no cronograma, é uma ferramenta para controle de documento, o bom e velho GED, repositório de arquivos, né? Agora, nos últimos tempos, se falando muito em CDE, então é uma ferramenta de CDE. Então, quando você vai ver ali na sua gestão, você está trabalhando com 4, 5, 6, 7 ferramentas, e isso acaba parecendo um sinônimo de gestão. E por que parece um sinônimo de gestão? E até uma coisa que a gente trouxe nesse meeting up para a gente discutir, para entender, mas será que isso é realmente gestão? Né? Então, muitas vezes a gente chega, né, em algumas empresas e fala, como é que é feita a gestão dos seus projetos? Ah, nós utilizamos ferramenta A e ferramenta B. Não, tudo bem, eu entendo as ferramentas, mas como é a gestão? Então a gente acabou trazendo um sinônimo de quantidade de ferramentas e ferramentas para gestão. É importante a ferramenta para gestão de tarefas? É importante a ferramenta para gestão de atividades? Óbvio que é muito importante. Né? A gente saiu da idade da pedra para a idade do ferro porque as ferramentas nos ajudaram, né? Então todo mundo parou, né, de usar um machadinho de pedra para usar um machadinho de ferro. Era mais eficiente, mais rápido, mas você não precisava ter 5 machadinhos, né? Às vezes você tinha alguns para algumas determinadas, né, especificidades, mas não machadinhos iguais. E muitas vezes, por não entender tudo que aquele machadinho fazia, você tinha mais machadinhos. Então, hoje, né, com a chegada das WorkOS, principalmente, muitas ferramentas de gestão muitas ferramentas da gestão de direção de projetos se tornam obsoletas, podendo ser substituídas por WorkOS, né? Então, até onde, né, o excesso de ferramenta realmente significa ter um excesso ou ter o mínimo necessário de uma gestão? Né? Então, isso que a gente trouxe um pouquinho para debater, né, discutir com vocês aí. E tudo isso também muito interligado aos processos, né? Aos processos, a metodologia de trabalho, né? Um framework de trabalho, né? E aí, sem dúvida nenhuma, ninguém melhor aí do que o William para estar trazendo um pouquinho sobre essa visão para a gente. William, vou passar aí para você, né? Uma introdução rápida e a gente vai fazendo esse bate-bola aí no decorrer desse meeting. Bom, boa tarde a todos aí, boa tarde Michel, boa tarde Alex, e o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá? Uma visão estratégica, tática, operacional de como a gestão se conecta na ferramenta. E aí vocês vão conseguir perceber que a quantidade de ferramentas não é o mais importante, é a conexão que você realiza entre elas. E ter uma ferramenta que execute mais funções do que você precisa é melhor. Minha tela já está aparecendo aí para todos. Perfeito, estou vendo aqui. Positivo. O que acontece? Quando a gente vai pensar nas práticas de gestão para projetos, e aí eu estou pensando em construção civil aqui, tá? Dando esse contexto, só que se for ver é genérico, né? Funciona para qualquer área. Só que a gente tem sempre que olhar para quem, o que, quando, onde, por quê, como e quanto. Quando você começa a ter isso em mente, você começa a perceber como que se faz a separação de responsabilidades dentro da sua empresa, que é sua, dentro da empresa que você trabalha, tá? Inclusive, eu queria até ouvir do pessoal depois também como que eles percebem esses aspectos na própria empresa. Porque tem gente, e aí o Michel até me corrija se eu estiver errado, lá no início da DRC, o Michel era as 3 bolinhas aqui. Hoje o Michel está na bolinha de cima. Então, existem essas etapas das empresas. As empresas vão evoluindo, vão ganhando corpo, vão ganhando maturidade. E os processos e as ferramentas têm que acompanhar isso. E o ideal é que existam ferramentas que absorvam essas capacidades todas, tá? Então, o porquê e quem é para quem está fazendo. Então, dinheiro,
quem é o nosso cliente, são os principais porquê e para quem, né? A gente vai possuir aqui também maneiras de tratar o porquê e o quem. Então, por exemplo, você vai ter ali um pipeline de propostas da sua empresa, que é o momento em que aquele cliente ele ainda é responsabilidade do departamento comercial, administrativo, e depois que é fechado um contrato, é transferida a responsabilidade. E é aí que entra a necessidade da sua empresa ter uma gestão de projetos perfeitamente adequada para gerir aquele contrato, para entregar os resultados esperados e alcançar os objetivos daquele contrato. Então, é necessário que haja uma transferência de responsabilidade e que isso fique organizado na empresa. E o Make Pro e a metodologia de trabalho que a gente propõe quando a gente entrega o serviço do Make Pro está olhando para isso. Trazer essa visão macro da empresa para dentro de um fluxo que funcione numa ferramenta unificada. E a gente tem alguns outros níveis aqui, que é o seguinte, o que devemos fazer, então quais são os entregáveis do seu contrato? É um entregável que ele é tangível, ele é material, é uma coisa que é um tempo, um gerenciamento, uma coisa mais intangível? E o responsável por identificar os quês do contrato, obviamente você vai ter isso no marco contratual, mas identificar e dar tangibilidade para aquele o quê é o gestor de projetos. Essa é a responsabilidade de quem está fazendo a gestão do projeto, não tem como fugir. Uma pessoa pode acumular essa função com outra, não tem problema. Mas em algum momento ela vai estar exercendo essa atividade do gestor de projetos e exercitando essa responsabilidade dela. E tem também o onde esse trabalho vai ser executado, tanto do aspecto físico, localização, quanto do aspecto sistema, ambiente, tá? Então, o onde relacionado a um ambiente comum de dados é muito importante, porque você pode executar o mesmo projeto de uma maneira completamente isolada dentro da sua empresa. Só que a gente sabe que isso não dá muito certo, por histórico, porque um projeto, ele não é um processo hermético, ele tem dezenas de fontes de informação, tem informação entrando, informação saindo da sua equipe, da sua empresa, você tem que lidar com muitas variáveis, e muitos imprevistos, inclusive. Então é necessário que você tenha maneira de tratar todos esses imprevistos. E o onde é importante por causa disso. O gestor de projeto tem que entender onde esse projeto ocorre, tanto em questão física, quanto em questão de ambiente de informação e contexto de informação. Tá? E aí, aqui já conectando, da metodologia do Make Pro que a gente utiliza, tem algum bug aqui no meu. Conectando a metodologia do Make Pro que a gente utiliza, como que a gente faz a separação das atividades e dos entregáveis de projeto. É necessário que o gerente, quando ele for pensar nisso, ele pense nos pacotes, os pequenos entregáveis que existem do projeto dele. Ele separe isso muito bem, porque ele vai ter um marco contratual. O marco contratual, praticamente 100% das vezes, vai existir. Só que, às vezes, o marco contratual não reflete o que você tem que executar, o que você tem que delegar para a sua equipe, o que você tem que, no dia a dia, estar cobrando, o que você tem que dar acompanhamento. Por exemplo, numa edificação, qual que é o marco contratual perante o cliente final, que é o comprador do imóvel? Entregar o imóvel. Só que basta pôr isso no cronograma da obra? Entregar o imóvel? Não basta. Só que isso no ambiente de obra é muito mais maduro, é um processo muito mais consolidado, você dividir as etapas necessárias que a obra possui para entregar o imóvel. Só que no ambiente de projeto é um pouco intangível. Então, é ideal que o gerente de projetos traga essa tangibilidade para esses entregáveis, deixe isso claro para o cliente dele, para a equipe dele, o que tem que ser entregue, quando e como. Então, isso é a responsabilidade do gestor de projetos. E aí, a ferramenta vai te ajudar, vai facilitar você trazer essa rotina e esse resultado para dentro da sua equipe, para dentro da sua organização. Então, por exemplo, você pode ter um marco contratual que seria hidráulica pré-executivo. Só que para a sua equipe interna, por exemplo, que está produzindo um projeto hidráulico, isso aí vai se dividir em 3 subtarefas ou mais, por exemplo. Se tem a parte do pré-executivo de alimentação, esgoto pluvial e detalhes. Só que isso pode representar só uma hidráulica pré-executivo para o seu cliente, e o cliente não quer saber dos detalhamentos. Então você tem que conseguir correlacionar o trabalho que é executado pela sua equipe com o que está sendo entregue, e como que isso se conecta com o seu contrato, porque no fim das contas você tem que atender o contrato para receber. Então é aí que mora a necessidade do gestor de projetos entender o que ele está fazendo do aspecto de atender a expectativa do cliente. E você pode ter também clientes que não vão ter um marco contratual genérico. Ele pode ter um marco contratual que especifique muito bem como é que são as coisas que ele quer receber. E aí, se você já tem um processo estruturado internamente,
você vai conseguir trazer mais materialidade para aquilo, apenas reorganizar as suas tarefas internas para atender aquilo. Aqui eu tenho um exemplo que a gente tem da parte de projetos em que eu tenho um único contrato e os marcos contratuais do cliente. E as etapas internas de desenvolvimento, elas ficam atreladas aos marcos contratuais. Então, você ter uma ferramenta capaz de executar e deixar isso claro para a sua equipe vai ser muito forte. E aí chega o momento em que a sua equipe vai crescer, ou mesmo você vai estar exercendo essa função, acumulando com a gestão de projetos, é necessário uma coordenação dia a dia, responsabilização, marcos no tempo, saber quando as coisas vão acontecer. Como que isso funciona? No nível tático, no nível de coordenação, você tem que definir quem vai realizar as tarefas e quando. Isso é uma responsabilidade compartilhada entre o gestor de projetos e o coordenador, só que o ideal é que o coordenador tome a frente nessa produção, porque ele tem que coordenar as atividades da equipe e aprovar a ordem de execução e os entregáveis que ele está programando com o gestor. Só que isso, para muita gente, até aposto que muitos dos que estão aqui acabam acumulando essa função. E aí você começa a ter alguns dilemas. Você, putz, espera aí, eu estou programando, mas isso está certo, eu tenho que entregar isso mesmo. Você começa a duvidar das suas próprias decisões. Então é importante ter isso claro, tá? E entender quais são os drives principais quando você se deparar com esses dilemas. E aí, aqui é o momento em que a sua ferramenta tem que ser capaz de trazer a gestão daquele projeto que entrou na sua empresa de uma visão mais tradicional, práticas PMBOK, basicamente, para uma visão ágil, metodologias ágeis. Existe essa transição. No dia a dia, ninguém fica reprogramando Gantt de 100 e poucas linhas, é impossível, senão as empresas não viveriam. A gente teria funções de reprogramador de Gantt, não dá para viver assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa identificar o fluxo de valor que as atividades internas da empresa têm que passar para atender os entregáveis de contratos, sejam eles entregáveis típicos ou atípicos na sua empresa, tanto faz. Então, você tem uma transição e a metodologia PI, que o Make Pro implementa e mantém, já olha para esse aspecto, de maneira que você conecte uma gestão de projeto tradicional que vai trazer os requisitos do seu cliente e você conecta ela com a sua gestão de dia a dia. Então você vai ter aqui exemplos de cronograma, visão por fase, e aqui também as visões por pessoas, que são os seus recursos da sua empresa. E aí isso aqui vale tanto para você que é coordenador gestor, numa posição de terceirizado, numa posição de incorporadora, afinal você também produz informação para o projeto. Isso também vale para você que é projetista. Então, você necessita ter uma ordem de coisas a serem feitas na sua empresa e garantir que aquelas coisas, aquelas atividades, vão passar por um fluxo de valor pré-estabelecido. Esse fluxo de valor, muitas das vezes, ele é imutável. Ele vai ser praticamente idêntico para todas as atividades. Algumas atividades vão ter variações, é natural isso. Só que esse fluxo de valor é o que garante que você vai trabalhar sempre de uma maneira mais próxima de uma padronização, e com essa padronização você tende a obter resultados melhores. Então, ter isso mapeado e visível para a sua equipe tem muito valor. E aqui a gente chega ao nível do operacional, que seria nessa cadeia aqui o nível mais baixo. Só que não é baixo, não por nenhum demérito, mas é o baixo porque é a pessoa que vai estar em contato direto com o que está sendo feito. É a pessoa que vai pegar a ferramenta, que ela vai olhar, me mandaram bater o prego nessa parede aqui, é nessa parede que eu vou bater o prego em 1h da tarde. Você tem que saber o que você vai fazer, quando e como. Só que o como, ele tem alguns dilemas para serem resolvidos. Porque existe o como do ferramenta que você usa, pode ser um software, pode ser uma planilha. E isso, o coordenador e o gestor, se ele não for uma pessoa que está acumulando todas as funções da cadeia, isso já está fora do universo dele. Isso não é responsabilidade dele estabelecer as melhores maneiras de como software e planilhas. Acabou. Isso tem que ser abstraído para as pessoas que estão de fato fazendo. Só que existe uma parte do como que é responsabilidade da gestão e coordenação, que é estabelecer os padrões de entrega que a sua empresa tem que fazer, tem que entregar, para que os seus objetivos contratuais dos seus clientes sejam atendidos. E este pequeno como, que são os padrões de entrega, esses sim tem que ser estabelecidos pela gestão do projeto. Aí aqui eu trouxe um exemplo de como que isso se materializa, como que isso acontece, tá? Quais são os padrões de entrega comuns aí? Que aí o Michel também pode opinar depois sobre isso, que a gente enxerga como o mínimo necessário aí para os projetos que são feitos na DRC Pro. Segurança técnica e sistêmica,
Então, vai respeitar a norma, segurança da edificação, redução de risco à vida e patrimônio. Basicamente, não ser preso nem processado. O básico, para quem é engenheiro e arquiteto, tem que se preocupar, entender todas as normas. Eficácia, em questão de atender os objetivos do projeto, então entregar o que o cliente está esperando. E eficiência, então fazer os dois anteriores mais rápido, melhor, com menos erros. Então, tendo esses três aqui, eu acho que é o mínimo operacional necessário para qualquer empresa. Seja você compatibilizador, seja você gestor, projetista, incorporador, qualquer coisa. Porque existe responsabilidade técnica envolvida em todas essas camadas, né? E aqui, a gente tem, por exemplo, como que ficam as diretrizes que atendem esses padrões de entrega para uma disciplina aqui, hidráulica, por exemplo. Você vai listar, estabelecer seus padrões, colocar referenciais, gráficos, descritivos, porque a sua equipe, através do domínio de todos aqueles outros comos, vai atender esses padrões de entrega, que esse como é responsabilidade do gestor coordenador da empresa. E aí a gente tem o último aspecto do 5W2H, que é o seguinte, é o quanto. Então, o quanto ele vai relacionar com disciplina, fase, cliente, tarefa e responsável. Esse quanto aqui ele vai afetar os 3 níveis da cadeia. Tá? Então, aqui eu vou mostrar como que isso fica. Por exemplo, quanto trabalho foi realizado para qual cliente, de qual disciplina, de qual projeto, de cada fase. Então, você consegue contabilizar isso. Isso retroalimenta lá o topo da cadeia. Esse cliente é lucrativo para a empresa? Esse tipo de serviço que a gente faz é lucrativo, esse tipo de serviço que faz a gente demora mais que o mercado pede, a gente é mais rápido que o mercado pede, você consegue começar a enxergar isso. Isso do ponto de vista de negócio é muito útil. Você sabe se a empresa está navegando na direção certa, né? E aí, por último aqui, eu queria passar, é o fluxo de informação no projeto. Então, o projeto, como eu disse, ele não é um ambiente hermético, ele vai ter informação entrando e saindo. E você tem que estabelecer padrões de como você trata essas informações, para que não vire uma loucura, cada um organize as coisas de um jeito. Então, a ferramenta que você está usando e suas práticas de gestão tem que ser capazes de receber informações externas e enviar informações para fora, de maneira organizada e padronizada. Então, você tem que saber organizar isso em tabelas corretas, em arquivos corretos, onde você vai estar organizando isso dentro do seu CDE, e aí o seu CDE tem que ser capaz de atender isso. Não tem muito o que fazer. Ele tem que ser capaz tecnicamente. Aqui é um requisito técnico direto. O seu CDE tem que ser capaz de organizar essa informação, né? E aqui, essa parte da gestão da informação é um outro local, assim como os padrões de entrega, são 2 locais que você consegue diretamente aplicar o PDCA. E aí o PDCA, ele vai garantir que sua empresa vai estar sempre melhorando, que você não vai dar passo para trás, que é o ideal em qualquer ambiente técnico, que se existe uma pessoa executando uma tarefa, que se a pessoa tiver que sair ou for mandar embora ou qualquer coisa, ela não carregue o coração da empresa, não faz o menor sentido. E senão não é uma empresa, é um patrocínio, você está patrocinando um profissional. É diferente, a empresa precisa sobreviver. Então é necessário que, para qualquer operação que você tenha, que é âmbito técnico, que isso se perpetue dentro da empresa por meio de processos, por meio de padrões de entrega, né? E, bom, esse aqui era o overview, foi dado do ponto de vista 5W2H, responsabilização de frameworks de trabalho, e aí o Michel, como diretor de operações aí do grupo da RC, ele vê isso, assim, na prática, tá? Dentro aqui do grupo da RC, ele implementou muitas dessas coisas, ele esteve nessas posições, né, Michel? Então teve momentos aí que você estava em cada uma daquelas bolinhas, às vezes você dá umas descidas, que eu sei. Toda. Você vai indo lá para baixo, fazer, opa, calma, voltei para cima. Então eu sei que tem dias, às vezes, aí que você precisa ajudar a gente, falar alguma coisa, então é normal aí. Você quer ter ponto alguma coisa aí? Beber uma água. Não, é exatamente sobre a questão de você conseguir trabalhar, montar um framework de trabalho potente e ter uma ferramenta que consegue atender esse framework de trabalho potente. E aí é onde as WorkOS disparam na frente de sistemas fechados. Né? Uma coisa é eu adaptar o meu framework de trabalho a uma ferramenta. Outra coisa é ter uma ferramenta adaptativa ao meu framework de trabalho. Né? Então você consegue fazer com que você tendo um framework de trabalho contínuo, né, como você colocou aí, você consiga aplicar uma melhoria contínua dos seus processos e isso criar cultura dentro da empresa. Que uma das coisas mais difíceis que se tem é a criação da cultura. Né? E você tendo não tendo um ambiente contínuo de trabalho,
acaba se tornando mais difícil ainda. Exatamente. E aqui, como que o Make Pro vai de encontro nessas coisas, tá? Então, primeiro aqui, o Make Pro, no seu ambiente de gestão, você vai conseguir enxergar entregáveis, tá, do seu projeto que você está trabalhando, aí tanto que você está produzindo, quanto que você está gerenciando, perfeito? Você vai conseguir ver aqui o lastro técnico necessário em cada um daqueles entregáveis. Então, você consegue estabelecer padrões da sua empresa e vincular isso nas atividades que vão ser realizadas pela sua equipe ou pelos contratados que você está gerenciando. Você consegue ter esse referencial em forma de material, os contratados podem enxergar isso e utilizar para saber o que se espera deles. E seu cliente também, saber exatamente qual é o seu escopo, no que o seu escopo de serviço está lastreado. Aqui ainda você consegue pensar do ponto de vista do tempo. Então, se você está trabalhando e tendo interface com um terceiro, uma empresa que está te contratando, ou mesmo você está fazendo uma parte desse trabalho, na metodologia tradicional ali, cronograma Project, por exemplo, você consegue trazer essa informação para dentro. Então, a ferramenta que o Make Pro ele vai permitir que você traga e execute essa transição entre um ambiente de gestão tradicional e um ambiente de gestão ágil, que é o mais adequado para você lidar com as tarefas ali no dia a dia. Então, aqui, aquele importador de cronograma, você consegue puxar um project para isso. A tratativa de comunicação dos tópicos de compatibilização do seu projeto. Com os tópicos de compatibilização, você consegue endereçar responsabilidades, discutir os problemas e saber exatamente como que está o status de cada uma das coisas. Então, você vai conseguir perceber o avanço e enxergar o que está sendo resolvido e o que não está, para que você garanta que as pequenas atividades que compõem os entregáveis do seu cliente estão sendo atingidas. Porque se você está vendo o avanço da parte, se você vê o avanço de várias partes, em algum momento você vai ver o avanço do todo. Então você vai trabalhando ali em cada um dos seus pacotes de entrega do seu projeto, sejam mais projetos, e em algum momento eles vão se tornar, se consolidar como entregável do seu cliente. E você vai ter ferramentas que são capazes aqui com o Make Pro de atender isso. Você tem ainda também recursos de documentação. Então, por exemplo, a gente sabe que na engenharia e arquitetura hoje em dia se utiliza muito BIM, mas é importante sempre lembrar, documentar ainda é preciso. O Rafael me falou essa frase um dia. Documentar ainda é preciso. A maior parte da informação que as obras usam ainda está no formato de documento, ainda está em 2D. A obra ainda vê planta. Talvez não veja tantos detalhes quanto ainda vê planta. Então, você garantir a qualidade da planta que está sendo entregue, tanto do ponto de vista de compatibilização, quanto do ponto de vista de produção, garantir que uma planta que foi revisada não perdeu informação, ao invés de ganhar informação, o projeto não regrediu. Então, você tem que ter uma ferramenta capaz de ver isso também. Então, como que a gente endereça esse problema aqui com o Make Pro? A gente tem um recurso aqui para você comparar o PDF. Então, você vai lançar qualquer PDF aqui na plataforma, você consegue sobrepor as plantas, deixar uma de cada cor, deixar transparente. Então, você consegue comparar versões antigas de documentos ali, tá? Você consegue comparar plantas de outras disciplinas e várias disciplinas diferentes no mesmo lugar. E com tudo isso daqui, você vai conseguir criar seus tópicos de compatibilização. Você vai criar apontamentos para colocar para os responsáveis resolverem os problemas que eles têm que resolver. Porque na prática, ainda que você trabalhe em BIM, você vai ter que, em algum momento, transformar aquela informação que está em 3 dimensões em uma informação que está em 2 dimensões. Então, você vai sim passar pelo processo de produzir uma planta. E essa planta, ela vai ter que ser checada, ela vai ter que ser revisada, tanto pelo projetista que está fazendo, quanto pelo coordenador compatibilizador. Ainda aqui, a gente necessita também, dentro da ferramenta, ser capaz de receber os imprevistos. Porque se tudo fosse previsto, projeto não era projeto, era processo. Projeto é projeto, porque ele tem escopo que pode ter variação, prazo que pode ter variação, custo que pode ter variação. Tem muitas incertezas, tem muitos imprevistos. Então, é necessário, inclusive, que você tenha uma maneira de tratar e dar acompanhamento para as coisas avulsas que vão aparecer. E aí, além daquele fluxo de informações, é ideal que você tenha um ambiente para, literalmente, o gerente de projetos ter aquele ambiente transitório em que, putz, eu sei que eu vou ter que anotar esse problema aqui, para daqui a pouco, quando eu tiver tempo, eu vou debruçar sobre ele e resolver. Então, você vai ter a sua lista de to-do ali. Você tem que anotar as coisas que você necessita fazer e gastar energia depois resolvendo. Então, você tem um ambiente de to-do também, com os status de andamento de cada uma daqueles tópicos que você está anotando.
Da parte de vista de documentação, o Make Pro também está olhando para esse lado. Então, você ter essa informação certa no momento certo é importante. E ter ela padronizada é ainda melhor. Você consegue estabelecer as regras de nomenclatura e garantir que a documentação que está sendo entregue para o seu projeto está correta. Segue uma estrutura pré-determinada. Porque se ela está correta e está seguindo essa estrutura pré-determinada, você sabe que quem precisa achar aquela informação vai encontrar ela muito mais fácil. Você garante que a informação vai ser recebida pelo destinatário, ou pelo menos vai aumentar muito a chance de ele achar o que ele tem que achar, porque ele vai procurar baseado numa premissa de que, por exemplo, a arquitetura tem o ARC na sigla. Se o cara da arquitetura colocou um ARC com C, não é culpa da obra se ela não achar a planta porque ela não buscou na pasta do ar-condicionado, por exemplo. Então, assim, garantir que a nomenclatura do arquivo representa exatamente o que é aquela informação é responsabilidade do projetista e do coordenador de projetos. E ter um sistema que vai fortalecer para que isso funcione é melhor ainda. Porque além de você ter seu processo de checagem, o sistema vai forçar essa regra e fazer com que funcione. E você vai garantir que quem vaza essa informação vai encontrar ela também. E aqui do Make Pro, além de tudo isso, a gente vai ter aqui o que é habitual para a construção civil, aquela visualização por diretórios, porque os arquivos ainda são organizados em pastas, muitas das vezes, e é o que o pessoal está habituado. Então também a gente não inventa a roda nem nada. A gente faz a roda rodar dentro de um ambiente controlado e funcional, com todos os requisitos e necessidades que a construção civil precisa. Então aqui a obra vai poder selecionar os arquivos, vai poder compartilhar externamente, vai poder enviar para a plotagem aquela documentação e dar baixa na entrega aqui mesmo, tá? Então tudo isso a obra vai poder fazer aqui dentro da plataforma. Vai poder pré-visualizar a documentação. Então toda a documentação aqui que ela tiver cadastrada no sistema, ela vai enxergar aqui para não ter que baixar nenhum software no computador nem nada. Fica muito mais fácil. A obra vai ter a capacidade de realizar comentários aqui em cima, ou mesmo o coordenador, para que com isso daqui criem-se discussões e resolvam-se problemas. Porque a finalidade de um ambiente comum de dados é que todo mundo tenha acesso à informação. E qual o objetivo por trás de todo mundo ter acesso à informação? Para que informação do projeto, que é algo que tem muita variação, muito imprevisto, seja capaz de ser analisada pelo máximo número de pessoas possíveis para ser materializada em algo tangível, ser criado um empreendimento, ser executado aquele ativo. Então, quanto mais a gente puder se comunicar sobre aquela informação e puder colaborar num ambiente fácil de gerenciar e de agir, muito melhor. E ainda assim a gente sabe que também existem, até perdão, aqui tanta coisa aberta, a gente sabe também que existem as coisas que vão ser alteradas na obra. Então, lembra daquele fluxo de informações que eu mostrei? Você tem que ter frameworks de trabalho que saibam receber informações também que são mudanças. E aí, conectando com o PMBOK, prática de gestão do PMBOK, planejamento da mudança. É uma área de conhecimento o planejamento da mudança. Então, você ter maneira de lidar com as mudanças que o projeto sofreu, que o ativo sofreu, é muito importante. E aqui você vai conseguir, porque você vai ter aqui o nome do seu as-built, então, novo as-built, você consegue vincular uma informação nova, que está sendo alimentada no processo da sua empresa, ou sobre a sua obra, numa documentação pré-existente, para que você tenha tudo amarrado aqui ao final e saiba o que foi projetado, o que foi discutido, tudo vinculado ao documento, e o que foi atualizado em obra devido a algum imprevisto que ainda assim passou. E você vai estar com tudo isso no mesmo local e amarrado. Então você vai garantir que você tem um lastro técnico dos entregáveis que você espera do projetista, lastro técnico que a documentação segue os padrões estabelecidos, todo o histórico de conversas e tópicos de compatibilização e a absorção das mudanças que vão ocorrer dentro dos imprevistos que vão ter naquele projeto. Você vai ter de ponta a ponta, nesse framework de trabalho, aqui do Make Pro, as ferramentas e meios necessários para gerenciar completamente seu processo de produção da informação e produção do ativo, ok? Então, a produção do ativo, você também pode fazer a gestão aqui por dentro. E como que o Make Pro entra nas empresas? Como que as empresas começam a usar? Não é de prateleira. E aí que tá. E esse que é o ponto principal do Make Pro. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, além da gente entregar o sistema como um serviço, a gente oferece todo o ferramental necessário, a gente executa a implementação completa do sistema e do ferramental, e a gente permanece dando suporte. Suporte técnico do ponto de vista de uso e melhoria de ferramenta, e suporte técnico do ponto de vista de engenharia, ok? Então, os nossos clientes do Make Pro, eles têm um gestor de carteira. É uma pessoa que faz o que eles fazem,
que fala a língua deles, que entende a dor que eles passam. É a mesma pessoa que executa o que o cliente faz, é aquela mesma pessoa que ela dá o feedback e fala, opa, nossa ferramenta precisa melhorar nesse aspecto, nosso serviço precisa melhorar nesse aspecto. E é essa pessoa, gerente de carteira, que está em contato com o cliente, que entende a dor do cliente, dá o feedback tanto para nós melhorar o serviço e também conduz o cliente para uma jornada de sucesso, para que ele consiga extrair o melhor desse serviço que a gente está prestando e do ferramental e sistema que a gente está oferecendo para os clientes. E até como, vamos dizer, convidado de honra desse ponto de vista, a DRC é a primeira e eterna usuária aí do Make Pro, né? Então, nas suas coisas do dia a dia já está permeado por toda a empresa, então a gente fornece tanto ferramental quanto ajuda e a assistência da parte de sistema em todos os aspectos que a DRC atua hoje em dia. Né? Exatamente. Bom, pessoal, existe um tempo aqui também que a gente fica disponível para que vocês tirem dúvidas, tanto de como algum aspecto do sistema, implementação, como que a gente faz atendimento de serviços. Não sei se o Alex hoje tem alguma listinha aí de perguntas que o pessoal costuma mandar, como é que tem, mas a gente permanece à disposição para que exista essa interação aí também dos convidados que estão participando. Também discutir sobre framework de trabalho, framework de gestão de projetos, coordenação de projetos. Então a gente fica aí à disposição para quem quiser trazer aí sugestões também, são sempre muito bem-vindas, sem dúvida nenhuma. E agora o Alex vai abrir aí, temos a mão do Rafael levantada. Alex, quiser ir liberando aí. Opa, eu sou meio suspeito, né, para falar de tudo isso daí, mas, William, primeiro parabéns aí pela apresentação. Eu tive o privilégio lá na jornada para gestão de projetos de ter uma prévia dessa apresentação do William, que mostra sobre a responsabilização e o fluxo de valor da cadeia de gestão de projetos, dos contratos do projeto e dos pacotes, né, de atividades dentro desse projeto. E, William, uma pergunta que eu queria fazer para você, porque, assim, quando eu também como cliente também, né, porque vocês também fazem, a Make Pro também faz também a gestão do CDE também, e está estruturando esse end-to-end aí, front-end, back-end do nosso CDE lá na MAC, tira uma dúvida para mim. Quando você pega um escritório, por exemplo, de projetos, né, um projetista, e ele tem interesse de ter essa gestão do CDE feito pelo Make Pro, como que seria não sei se você consegue explicar isso, assim, mas como que seria o passo a passo do framework, não passo a passo, mas como que seriam os aspectos fundamentais do passo a passo num framework para um escritório de projetos para conectar estratégico, tático e operacional, e quanto tempo você imagina que seria necessário para um escritório com, lógico, um mínimo de estrutura de gestão e um escritório que está começando agora, ou seja, um de pequeno porte e um de médio e grande porte, se existe solução de serviço para essas duas variáveis. Posso atrapalhar um pouquinho antes? Fala aí. Antes do William responder a pergunta do Rafael, ele fez um levantamento, que aí eu acho que é importante ressaltar um ponto aqui. Eu, como possuo escritório de projetos, a gente acaba ouvindo muito de muitos colegas projetistas, por exemplo, quando a gente pergunta assim, qual que é o seu repositório de arquivos? Eu uso do cliente. Isso já começa a virar um problema, ao meu ver. Né? Então, quando você, qual que é o seu repositório? Eu uso o repositório A, repositório B, repositório C. Onde você gere o seu cronograma, usa o cronograma do cliente. Isso vira um problema. E aí, sem dúvida nenhuma, isso daí a Make Drive veio para resolver a nossa dor aqui na DRC, exatamente criando o nosso repositório, nossa estrutura de gestão de tarefas, porque todo escritório de projetos tem que ter, sim, toda essa organização e não ficar dependendo única e exclusivamente da organização enviada pelos clientes. Então, só para ressaltar um pouquinho aí do Rafael trouxe, e aí o Ira poder explicar um pouquinho, até mostrar o trabalho que foi feito aqui, se ele tiver interesse. Bom, excelente. E aí como que funciona, né, Rafael? Independente aí do porte do cliente, a abordagem que a gente vai seguir é a mesma, tá? O que pode mudar é o volume do trabalho a ser realizado aí, a depender de quantas áreas, tamanho do que o cliente está atuando.
Mas, como é que funciona assim por cima? Quais são os principais aspectos? A gente tem que entender o que a empresa faz. É a principal coisa. Por que ela vive? O que ela existe? O que está por trás da existência dessa empresa? E aí, por estarmos na construção civil e gestão estar mais voltada principalmente para a fase de projetos, existe também a de obra, mas a obra meio que se autorresolve na maioria das vezes, a equipe de obra que se faz essa gestão na maioria das vezes, mas é mais comum que essas empresas sejam projetistas, gerenciadoras e incorporadoras. Tá? São os clientes assim, mais comuns do Make Pro. E o que acontece? Normalmente, eles têm muito bem estabelecidos as diretrizes de como eles necessitam dos produtos deles, até porque se nem isso eles tivessem, não tinha projeção no mercado se mantendo há tantos anos, ele tem que saber tecnicamente o que ele tem que entregar, o que ele tem que atender, mas a dor comum que eles nos relatam, o que eles nos chamam para resolver é, ok, eu preciso conectar a minha empresa de uma maneira que eu não dependa do meu dono, que tem que fazer negócio, tá numa reunião de compatibilização para resolver problema de markup. Esse é um dos principais pontos. Então ele tem que ter a empresa as suas rédeas. Ele tem que tomar completamente as rédeas da empresa de maneira que ele enxergue o que está sendo desenvolvido nas pessoas de baixo da cadeia da hierarquia da empresa. E como que a gente entra nisso? A gente vai entender como é que é a hierarquia dessa empresa, tá? Então, se ele não souber exatamente quem são, como que funciona isso daí, a gente vai ajudar. Nosso serviço faz parte de, além de propor um mínimo necessário, viável, para que a empresa já opere, a gente vai mapear o que existe para onde ele vai utilizar dentro do nosso sistema e ferramenta, para que o nosso serviço de fato agregue valor. Porque aquilo que eu falei, não é de prateleira. Não adianta eu chegar e falar, ó, contrata aqui, você usa aqui e tchau. Mês que vem chega o boleto. Não, isso não funciona. Porque se for isso, vou ser bem sincero, nem precisávamos competir. Existem GES de mercado, existem um monte de plataforma de mercado que você entra no site, clica e compra. O Make Pro não é isso. O Make Pro entra na sua empresa para resolver a gestão da sua empresa. É um serviço em que a gente entrega sistema, engenharia e metodologia, tudo isso conectado. Então a gente vai entender como que a empresa funciona. Entendendo como a empresa funciona, a gente vai identificar o que ela faz, o que ela produz, o que está na linha de produção daquela empresa. E aí, do ponto de vista de gestão e compatibilização, que fica até um pouco mais conectado com o conteúdo que eu trouxe aqui hoje, você tem que entender qual que é aquele fluxo de valor que você vai ter. Você vai ter os entregáveis dos projetistas que você contratou externamente para atender seu cliente, que você vai ter que coordenar, vai ter que compatibilizar, você tem que estabelecer quem vai ter que respeitar cada um dos aspectos daquelas entregas e quando você vai checar e qual é o padrão de qualidade que eles têm que atender. E aí o Make Pro entra aí, ele vai conseguir estabelecer bem os padrões através dos pacotes de entrega, tá? Se a empresa quiser fazer os fluxos de valor desenhados mesmo no Miro, a gente vai participar dessa produção, tá? Para que você tenha isso claro e funcione melhor ainda o sistema. E a empresa, tendo estabelecido o que ela vai entregar e esses padrões de onde ela vai trabalhar, como ela vai trabalhar, aí sim a gente começa a pensar em pacotizar e fornecer essa estrutura para a empresa. Então a gente já tem muitos padrões de pacote de entrega que a gente sabe que funciona, porque a gente já testou em empresas de projeto, a gente já tem os cases de empresas de coordenação, compatibilização e incorporadoras. Então a gente já traz essa bagagem. Nenhuma empresa vai partir do absoluto zero, tá? E ainda assim, seguindo mais adiante, quando a gente chega no nível tático operacional, que é aquele que eu estava falando, do quem e quando, a gente vai entregar para a empresa a maneira de controlar a linha de produção dela. Não depender, como o Michel falou, não, peraí, qual que é o seu cronograma? Não, meu cronograma é o do cliente. Ah, mas qual que é o seu GED? Não, meu GED é do cliente. Então, é tudo, quem que é seu projetista? Não, o seu projetista é quem o seu cliente quiser que você contrate. Então, se você não tem um mínimo de padrão interno, você vai estar sempre à mercê de quem está te contratando. Então a gente entrega esse arcabouço de sistemas e ferramentas para que você tenha isso internamente. Então você vai ter os responsáveis do quem e quando na sua empresa bem mapeados e também as maneiras de documentar as suas entregas. Tá? E aí a gente chega nessa parte do Make Pro, que é o como. A gente atua aqui também. Como que o Make Pro vai ajudar a empresa aqui? A gente poderia, e tem empresas que têm interesse nisso também, dar toda a consultoria técnica necessária para estabelecer diretrizes técnicas exatas que você necessita para o seu projeto, uso de ferramentas. Só que esse não é o core do Make Pro. O core do Make Pro é esse, ó, os padrões de entrega. Como que os pacotes têm que ser entregues. Isso daqui é o fundamental. Então a gente tem todos os checklists mínimos necessários que vão estar vinculados aos seus pacotes de entrega, e aí seja empresa grande, pequena ou média, tanto faz, ela vai usar o que fizer sentido.
Porque é a mesma coisa, por exemplo, o PMBOK, um gestor de projeto certificado pelo PMI, ele não usa o PMBOK inteiro em todos os projetos que ele faz a gestão. Um professor meu uma vez fez um chute de quantas ferramentas que estavam lá ele usava. Ele falou que era em torno de 5%. Se muito, algum projeto ele usou uns 10% do que tinha no livro. E tem página que ele falou que ele nem precisou ler, nunca na vida dele. Então, assim, a gente já tem esse arcabouço técnico dos pacotes que a empresa vai usar o que fizer sentido para ela. Por isso que é um serviço personalizado e não é prateleira. E a gente vai ajudar a isso fazer sentido para a empresa. Tá? E durante a implementação é o processo que a gente faz isso. É pensando em tempo. Vou dar umas medidas de tempo aqui para o pessoal ter uma noção. Uma empresa de projetos que quer adotar esse framework de trabalho com a utilização do Make Pro, coisa de 3 meses, 4 meses de implantação, se houver bastante engajamento da equipe, dá para encurtar esse tempo também. A gente fala esse tempo porque a maior parte do trabalho não é só o back-office nosso e implementação e as reuniões que a gente faz, mas tem também adaptação cultural. Porque não adianta da noite para o dia você chegar com sistemas novos. As pessoas têm que entender como que aquilo ali está entrando na rotina dela. Como que a rotina dela está sendo impactada, quais são as ações no dia a dia que ela tem que executar para que tudo aquilo faça sentido. E esse processo de adaptação cultural, e aí traz o Rafael, cultura forte ganha da cultura fraca, esse processo funciona, mas leva um tempo. E você tem que ser resiliente, você tem que permanecer nele. Que em algum momento você vence, só que você não sabe se você vai vencer no dia 1 ou no dia 10. Então a empresa precisa também querer melhorar e se adaptar, e com isso conseguir colher os benefícios. E aí esse processo ele pode ser encurtado e ele depende do engajamento da equipe. Então você está querendo muito, você quer melhorar, você quer, putz, hoje está uma bagunça, eu quero melhorar, eu quero fazer tudo, dá para fazer rápido, não tem problema. Depende do comprometimento que a empresa está dedicando também. Acho que eu passei todos os pontos que você falou, né, Rafael? Falei bastante. Não, passou. Então, uma coisa que, por exemplo, além de, lógico, o tamanho do trabalho depende do tamanho do engajamento e da sofisticação da empresa e do negócio, mas pelo que eu entendi também, por exemplo, isso olhando pelo lado, por exemplo, se você é uma empresa de compatibilização e coordenação, ou se você é uma empresa de produção de projetos, tal, prestação de serviço na produção de projetos ou consultoria, eu estou sentindo que, por exemplo, a empresa, a partir do momento que ela instala esse serviço, esses aplicativos dentro da WorkOS, ela automaticamente também vai ter que assumir algumas responsabilidades de rituais, que foi aquilo que o Michel trouxe, da cultura, e de rotinas de trabalho atreladas a isso, certo? Exatamente. E como que vocês fazem para trazer esse contexto? Por exemplo, eu sou um escritório de arquitetura de interiores, e eu preciso, mas eu tenho a minha rotina de apagando incêndios, mas eu vou ter que atribuir essas rotinas. Vocês fazem esse trabalho também de orientar quanto à criação de rotinas, do fluxo de trabalho dentro do framework? Como que isso funciona? Sim, esse é o papel do gestor de carteira da empresa. Ele vai estar em contato ali, que é uma pessoa que entende da operação da empresa, que tem mais proximidade tanto no dia a dia o que a pessoa faz, tá? Então ela vai entender quais são as dores, quais são as facilidades e dificuldades, e ela vai estar ali sempre junto com a empresa. Putz, preciso lançar uma obra nova no sistema aqui, vou começar um projeto novo, como que eu faço? Me ajuda aqui, me guia. Você vai ter um voo guiado ali, você vai estar uma pessoa ajudando. Então isso faz parte também. E eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que a gente tem, porque vai estar em contato tanto para entender se o que a gente está entregando como serviço está resolvendo o problema de fato ou não, quanto até para a gente, e como feedback positivo ou negativo do que se a gente está fazendo exame de melhoria ou não. Então o cliente vai colher o benefício dessa proximidade e a gente também. E aí entra na questão da parceria. Automaticamente você vai criando parcerias. E aí o Make Pro ele deixa meio que de ser apenas um produto ou serviço qualquer que você estivesse contratando, ele passa a ser um serviço estratégico da sua organização. Porque à medida que você evolui, você vai necessitar de mais sofisticação. A sua empresa vai necessitar. E como a gente está junto com o cliente dentro dessa jornada, a gente vai estar acompanhando e vai estar vendo isso. E a gente vai conseguir atender. E a última pergunta, William, mas assim, quando você traz esse serviço de gestão do CDE, e aí entra naquela polêmica, é um CDE, é um serviço de gestão do CDE que utiliza ferramentas e aplicativos para estruturar esse CDE. O que garante a ampliação do escopo do que o CDE faz? Ele tem todas as ferramentas, ele se propõe a ser todas as ferramentas, como que ele integra isso? Por exemplo, eu tenho um sistema de CRM e eu quero integrar ele e eu não quero utilizar o framework de CRM que vocês propõem. É possível? Como que isso funciona na prática?
Olha, completamente. Vamos começar pela definição técnica lá, que outro dia até teve um pipipipopopô, né, que se fala, né, em alguns lugares aí dos WhatsApp aí. Foi. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma afirmação que eu acho que é verdadeira assim. Não existe hoje no mercado nenhum CDE que é 100%. Zero. É bem sincero. Tem alguns que se aproximam? Sim, tem sim. Você vai pagar o preço por eles? Você vai. Não são baratos. Porque para que eles chegassem próximo do 100%, muito desenvolvimento foi feito. O que é mais saudável? Então, o que faz mais sentido? Se você tiver dinheiro, e se você tiver uma operação muito delicada, um projeto de capital, talvez faça sentido você contratar as ferramentas mais caras possíveis que existam e se aproximar disso. Só que você provavelmente vai ter que adaptar toda a sua operação que a ferramenta oferece. Então, a gente enxerga que faz mais sentido você ter um ambiente que ele é, por natureza, aberto e colaborativo, que é o MakePro dentro do Monday.com, e ele vai permanecer atendendo às boas práticas recomendadas para um CDE, que é permitir conexão com outros sistemas que fazem parte da cadeia produtiva do seu ativo, do empreendimento, da sua gestão, e através dessa conexão com as demais partes, seja do CRM, seja do seu RP, se quiser ter conexão com qualquer coisa financeira, não importa. Como você está no ambiente comum de dados, a gente tem que lembrar que ambiente comum de dados, gente, não é visualizador 3D. Por favor, não confundam isso. O visualizador ele é um componente de um ambiente comum de dados. Ele é apenas uma maneira de verificar uma das informações que existem lá dentro, que é o modelo NFC. Então, o ambiente comum de dados é um ambiente onde está a inteligência do negócio, onde está o contexto daquele projeto. Seja ele uma folha de papel, que todo mundo está olhando para a mesma folha de papel, é um ambiente comum de dados super limitado, sem API, é um ambiente comum de dados virtual, digital, onde todo mundo tem acesso, MakePro dentro do Monday.com. Então, um ambiente comum de dados é onde a informação está e onde todos têm acesso, e todos colaboram. Você ter isso me parece mais produtivo, saudável e muito mais forte e capaz de evoluir do que você ter uma coisa fechada. Então, a partir desse ambiente que é aberto e do nosso serviço, que uma parte dele é realizar essa conexão com as demais áreas que são necessárias para fazer sentido para a sua cadeia produtiva, me parece o melhor cenário. E é nesse que a gente aposta, é nesse que a gente atua. Tá? Então, a gente vai conectar o MakePro dentro do Monday.com a todas as ferramentas que forem necessárias para a superação e que, obviamente, também sejam abertas. E se você não tiver uma ferramenta aberta, recomendo fortemente você buscar alguma que substitua o que você faz hoje para ter uma maneira aberta. Porque isso, sem dúvida, é o futuro. O CDE, por si só, ele nasce assim. A ideia é que seja aberto e conectável com os outros. Muito legal. Respondido e concordo, principalmente na questão do CDE, o quanto se tornou limitante quando você olha só por esse aspecto. Né? Então, no início pensando assim, já em metodologia, no início do BIM, eu lembro que o único aspecto que se observava era esse. E talvez seja a razão do mal da demora da adoção e da implementação disso dentro da estrutura de gestão de cada empresa. Porque quando ele passa a se tornar a informação, estrutura de dados da informação e o modelo que transmite a estrutura de dados e a informação, aí simplifica. Agora, se tudo é só a modelo e a visualização, isso daí, qualquer modelador da década de 90 já poderia ser a própria gestão em si. E a gente sabe que não é, do mesmo jeito que o processo CAD não é gestão, apesar de ele ter nascido para ser um processo de gestão também. Não, William, parabéns aí, obrigado aí pelas dúvidas e você sabe que a gente está junto na jornada, então muito legal aí ver o trabalho sendo materializado. Parabéns. Obrigado, Rafael. Bom, aparentemente, eu acho que o William conseguiu transmitir aí a mensagem, né, de maneira clara. Bom, queria então agradecer a oportunidade, Alex, William, aí que vocês deram, né, para a gente estar podendo debater esse papo aqui, e nos colocar à disposição, né, para quem queira aí conhecer um pouquinho melhor sobre framework de trabalho, organização de gestão de projeto, marcar aí um benchmark. A gente vai trabalhar aí com fazer um benchmark com vocês com todo prazer.
Queria agradecer a presença de todos aí e espero ter deixado claro como que o Make Pro pode ajudar a sua empresa, seja você projetista, coordenador ou da incorporação. Excelente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.